Então, pessoal, agora nessa segunda parte da nossa aula, a gente vai resolver essa questão número 2. A questão número 2 é o mesmo raciocínio da questão um, porém um pouco mais trabalhosa, né? Porque, por exemplo, aqui a questão 2 diz o seguinte: a partir do balanço patrimonial abaixo, determine todos os indicadores de liquidez dessa empresa para os anos de X1 e X2. Ou seja, a gente vai calcular todos os indicadores, né, dessa empresa para dois exercícios: o exercício de 2000x1 e o exercício de 2000x2, certo? Então, vamos calcular, né? Vamos calcular. Vamos calcular cada uma, né, dos indicadores. Nós sabemos que são quatro indicadores. Vamos calcular cada um dos quatro indicadores para esses dois exercícios, né, 2000, para esses 2 anos, 2000x1 e 2000x2. Vamos iniciar determinando a liquidez corrente. A liquidez corrente de 2000x1 e 2000x2, ok? Vamos calcular então. Então, pessoal, a gente vai calcular a liquidez corrente, né, para o ano de 2000x1 e 2000x2. Nós sabemos que a liquidez corrente é calculada como o total do ativo circulante dividido pelo total do passivo circulante. Por exemplo, no ano de 2000x1, qual é o total do ativo circulante? Vocês conseguiram identificar o total do ativo circulante? Tá bem aqui, ó. Ativo circulante, o total do ativo circulante, R$ 1.295.100. Aí vai ser o ativo circulante dividido pelo total do passivo circulante de 2000x1. Vocês identificaram que o total do passivo circulante em 2000x1 é 1.450.500? Tá bem aqui, ó. Passivo circulante, o total 1.450.000. E para calcular a liquidez corrente do ano de 2000x2, é o mesmo raciocínio. O ativo circulante de 2000x2, 1.347.450 dividido pelo passivo, né, que vai dar 1.138.780, certo? Aí é só calcular, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui na fórmula e quanto é que vai dar o valor. Aqui, pessoal, trazendo para o caderno, tá aqui, ó, LC, liquidez corrente de X1, liquidez corrente de X2. A liquidez corrente de X1, ativo circulante pelo passivo circulante, 1.295.100 dividido para 1.450.500. E a liquidez corrente de X2, ativo circulante por passivo circulante, 1.347.450 dividido por 1.138.780. É só pegar e dividir, né, cada um, e para a gente verificar quanto é que vai dar a liquidez corrente, certo? Vamos analisar quanto é que vai. Vamos ver o resultado, né, dessa liquidez corrente. Tentem, espero que vocês já tenham tentado fazer ali na casa de vocês. Eu vou fazer aqui, vou fazer esse cálculo e vou mostrar aqui para vocês, tá ok? Então, pessoal, tá aqui os valores da liquidez corrente para o ano de X1 e o valor da liquidez corrente para o ano de X2, né? Ó, a liquidez corrente no ano de X1 deu 0,89. Essa divisão aí, 1.295.100 dividido para 1.450.500 vai dar 0,89. E a liquidez corrente para o ano de X2 deu 1,18. Vocês já podem perceber, a gente não é uma avaliação de empresa. Você já pode perceber que no ano de X2 a empresa consegue honrar com seus compromissos de curto prazo, né? Pô, deu um valor 1,18, um valor acima de 1. Enquanto que no ano de X1, 2000x1, essa empresa tinha uma liquidez corrente baixa, abaixo de 1. Ou seja, no ano de 2000x1, essa empresa ela não ia conseguir honrar com seus compromissos de curto prazo utilizando somente os seus ativos de curto prazo. Não consegue. Não consegue cobrir. Agora, no ano seguinte, né, no ano de 2000x2, ela consegue. A liquidez corrente no ano de 2000x2 passa a ser 1,18. Certo? Ela consegue honrar seus compromissos. Isso é bom, né? Aí, mas qual foi a conta que contribuiu para essa evolução positiva? Aí que vem a questão do que, pessoal? Da análise vertical e da análise horizontal, né? Principalmente da análise horizontal. As duas, como eu falei para vocês, a análise vertical e a análise horizontal, elas são utilizadas de forma conjunta, certo? A partir dessa análise você consegue verificar qual foi as contas que evoluíram ou que, né, que evoluíram, que tiveram crescimento ou que reduziram.
que contribuíram para essa evolução positiva, satisfatória e interessante da liquidez corrente, que passou de 0,89 para 1,18. Alguma explicação tem, certo? Aí você tem que fazer uma análise do balanço patrimonial, análise das demonstrações contábeis, certo? Mas em se tratando só de avaliação de empresa, significa o quê? Que se tratando de liquidez corrente, no ano de 2000x2, essa empresa apresenta uma liquidez bem melhor comparada ao ano anterior, né, 2000x1, certo? Agora vamos calcular outro indicador de liquidez, certo? Indicador vamos calcular agora a liquidez seca, certo? Para o ano de 2000x1 e 2000x2. Então, pessoal, aqui tá os valores da liquidez seca do ano de 2000x1 e a liquidez seca de 2000x2, né? Como eu falei para vocês anteriormente, no cálculo de liquidez seca, a gente tem que eliminar, descontar o valor da conta estoques. Na liquidez seca a gente não utiliza o valor da conta estoques, né, por causa da baixa liquidez que essa conta tem. Então é recomendável que a gente não utilize. Na liquidez corrente a gente utiliza, na liquidez seca a gente não utiliza. A liquidez seca do ano de 2000x1 foi 0,85, né? Ou seja, né, não tá bom, tá abaixo de 1, tá faltando dinheiro para cobrir, né, as obrigações de curto prazo. A liquidez seca, né, do ano de 2000x2 deu 1,07, foi um pouquinho, né, maior que 1, mas foi maior, então querendo ou não, né, tem uma liquidez aqui satisfatória. Pelo menos a gente tem recurso, a gente tem condições de cobrir, né, as obrigações de curto prazo sem precisar da conta estoques. Isso é importante. Olha, vocês perceberam aqui, olha, a liquidez corrente no ano de 2000x2 foi 1,18 e a liquidez seca no ano de 2000x2 foi 1,7, ou seja, a redução não foi tão grande. A gente sabe que a liquidez seca vai ter um valor abaixo da liquidez corrente, porque a gente vai estar tirando o valor da conta estoques. Aí, como vocês percebem, na liquidez corrente 2000x2, 1,18, e a liquidez seca do ano de 2000x2 foi 1,7. Significa o que isso aí? Significa que o valor da conta estoques não teve tanta influência, não tem tanta influência assim, né, nessa empresa aí, nessa redução, não teve tanta influência. Significa que a empresa não é tão dependente assim da conta estoques. Então, teve uma redução, mas uma redução, né, não tão exagerada, não tão grande assim, uma redução significativa. E mesmo com a redução, o valor da liquidez seca do ano de 2000x2 ainda foi interessante, porque ainda foi acima de 1. Certo? Então esses são os valores da liquidez seca para o ano de 2000x1 e 2000x2. Vamos agora calcular o valor da liquidez imediata para o ano de 2000x1 e para o ano de 2000x2. E como nós sabemos, né, o disponível, a liquidez imediata é o disponível dividido pelo passivo circulante, ou seja, contas que fazem parte do disponível, certo, da empresa, e dividir pelo total do passivo circulante. Vamos observar lá no balanço patrimonial quais são as contas que pertencem ao disponível, para a gente poder calcular a liquidez imediata dessa empresa. Olha, pessoal, aqui a gente tem um balanço patrimonial. A gente pode ver que está tão fácil que a gente tem a conta total das disponibilidades. Aqui, ó, o disponível são as disponibilidades. Está aqui a conta para o ano de 2000x1 e para o ano de 2000x2. As disponibilidades para o ano de 2000x1 é 552.400 e as disponibilidades para o ano de 2000x2 é 600.250, certo? Então bem tranquilo, né? Bem fácil da gente determinar esse valor da disponibilidade, do disponível. Tá dando de cara aí pra gente. Então vamos jogar lá na fórmula e calcular a liquidez imediata, certo, dessa empresa aí. Então, pessoal, aqui tá o valor aqui da liquidez imediata para o ano de 2000x1 e 2000x2. Eu fiz a substituição, coloquei aqui os valores. O disponível para o ano de 2000x1 é 552.400, dividido para 1.450.500, que é o total do passivo circulante. Eu dividi
deu 0,38, ou seja, a liquidez imediata para o ano de 2000x1 é 0,38 e a liquidez imediata para o ano de 2000x2 é 0,52, porque eu peguei o disponível do ano de 2000x2, que é 600.250, e dividi pelo total do passivo circulante, que é 1.138.780, deu 0,52. O valor está abaixo de 1, né? Já era esperado, eu já falei para vocês que é muito difícil, né, que o disponível de uma empresa consiga cobrir todo o passivo circulante, todas as obrigações de curto prazo. Eu já falei isso para vocês, já era esperado, mas vocês podem perceber que a liquidez imediata do ano de 2000x2 apresenta um resultado superior à liquidez imediata do ano de 2000x1, ou seja, teve um avanço, uma evolução positiva aqui do ano de 2000x1 para o ano de 2000x2, certo? Então agora vamos calcular o último indicador de liquidez aí, que é a liquidez geral, certo? Vamos calcular. Então, pessoal, para calcular a liquidez geral da empresa, a gente pega qual é a fórmula? O ativo circulante mais o realizável a longo prazo dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Então vamos extrair aí do balanço patrimonial essas informações, né? O ativo circulante, o passivo circulante, a gente já tá acostumado com esse valor, a gente já utilizou para fazer vários cálculos. Agora bora perceber onde que está o realizável a longo prazo para o ano de 2000x1 e o realizável a longo prazo para o ano de 2000x2. Se vocês forem perceber aqui no balanço patrimonial, o ativo realizável a longo prazo, né, o realizável a longo prazo, tá bem aqui o valor, né? Ativo realizável a longo prazo, 200 mil, né, para o ano de 2000x1 e 222 mil para o ano de 2000x2. É esse valor que é aí que representa o realizável a longo prazo. Não somente essa conta pertence ao realizável a longo prazo, que é ativo realizável a longo prazo, certo? Somente 200 mil, porque, por exemplo, vocês estão percebendo que esse balanço está bem detalhado. Qual é a conta que pertence ao ativo realizável a longo prazo? Créditos e valores, 200 mil. O total do ativo realizável a longo prazo é 200 mil, porque somente essa conta faz parte, né, do ativo realizável a longo prazo. Somente essa conta faz parte, que conta é créditos em valores, 200 mil. Essas outras contas aqui pertencem ao quê? Ao ativo permanente, né? Então não entra no cálculo, somente essa aqui, certo? Então vamos substituir na fórmula e calcular a liquidez geral dessa empresa.